irmãos e irmãs para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Vocês estão lindas, irmãs, tá? O grupo Irmão é um grupo que eu carrego no meu coração. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Trago também um abraço, né, dos meus pastores. Sabemos que dia de domingo é difícil a gente sair da nossa igreja, né? Mas eles falaram, vai com Deus, minha serva, e eis-me aqui, né? Também quero agradecer a Deus também pela vida da diaconisa Silvinha, irmã Célia, sempre, todas as irmãs, né, do grupo Irmão que sempre me recebem com muito carinho. Também agradeço a Deus pela vida do pastor João, todo o ministério, né? Deus abençoe os irmãos. E sem muita delonga, né? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor comigo, né? No tema que diz assim, Efésios. Eu vou ler para os irmãos Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares mudar. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor, ela diz assim, no versículo 12 do seu capítulo 6. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A igreja pode se assentar glorificando o santo nome do Senhor. Quando a irmã Silvinha me passou, né, o tema dessa festividade, né, eu fui orar ao Senhor e pedir ao Senhor, né, que falasse ao meu coração, né, para que eu pudesse estar aqui transmitindo aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração. Nós sabemos que nós estamos em guerra, né, igreja? Constantemente nós estamos em guerra. Nós vemos aí a palavra do Senhor, ela se cumprindo dia após dia. É pai contra filho, é filho contra pai, é desavença no ambiente de trabalho, é desavença no trânsito. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos por lutas na economia, né, no governo, mas o Senhor começou a falar ao meu coração e pediu para me falar para a igreja. E eu gostaria que a igreja refletisse nessa palavra, contra quem nós temos lutado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Contra quem você tem lutado? Muitas são as vezes que sofremos afrontas, sim, até mesmo dentro da nossa casa, até mesmo dentro do nosso ambiente de trabalho, até mesmo, é triste falar isso, muitas das vezes dentro até mesmo da casa do Senhor. E o que acontece? Nos entristecemos, ficamos angustiadas, chegamos em casa, até mesmo se o irmão não nos dar a paz do Senhor, ficamos tristes. E deixamos até de vir para a casa do Senhor. Quem trabalha, quando se entristece no seu ambiente de trabalho, o que faz? Quer pedir as contas. Quando você é fechado no trânsito, você muitas das vezes é tomado pelaquela veemência daquele sentimento, e você daqui a pouco você está respondendo àquela pessoa que te fechou no trânsito. Mas o Senhor, Ele fala comigo e contigo nessa noite. Contra quem você tem lutado? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que a nossa luta, ela não é contra sangue e ela não é contra carne. Ela é contra principado e potestade. Mas muitas são as vezes que nós esquecemos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Aleluia, louvado seja
batendo palma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui para um despertamento. Eu acredito que o Senhor, como foi falado aqui na noite deste dia, o Senhor já tem falado desde o início dessa festividade. Não foi em vão que o Senhor colocou esse tema no coração, aleluia, das dirigentes deste trabalho, porque o Senhor tem algo a nos despertar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E meditando na palavra do Senhor, o Senhor me fez meditar que muitas das vezes a nossa maior luta, por mais que passamos lutas no nosso trabalho, no trânsito, como falei, ou por mais que nós ficamos indignados com o nosso governo e a gente vê tanta corrupção, mas muitas das vezes a luta mais ferrenha quando nós travamos é dentro do nosso lar. Não é verdade? E o Senhor me trouxe uma palavra que eu também gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Nós vamos falar a história de uma mulher. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher que ela enfrentou uma batalha na sua carne, uma batalha na sua alma e uma batalha no seu espírito. Gostaria de convidar os irmãos a abrir também comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Samuel, capítulo 1. Sim, vamos contar a história de Ana. É uma história que muitos conhecem, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela se renova. Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado. Vamos ler comigo a palavra do Senhor. Os irmãos podem continuar sentados, tá? A palavra do Senhor, ela diz assim, ó. Havia certo homem de Ramataí-Zofi, do monte de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui os irmãos já podem perceber a luta que essa mulher enfrentou. Sabemos que toda mulher, quando ela conhece, uma pessoa, aquela pessoa a qual ela deseja noivar, casar, e ela tem um sonho de constituir uma família. Ela tem um sonho, aleluia, de ver a sua família nos pés do Senhor. E eu creio que não foi diferente assim na vida de Ana. Mas a palavra do Senhor diz que Eucana, seu esposo, ele tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. A palavra do Senhor, ela não nos revela claramente aqui, mas eu posso conjecturar. Eu imagino essa mulher ali com a sua casa edificada, feliz e contente. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela começa a fazer planos para a sua vida. Aquela mulher, ela quer constituir uma família. E vai passando-se os dias, vai passando-se os anos, vai passando-se os meses. Aleluia, e nada acontece. E muitas das vezes a vizinhança começa a fazer perguntas. E aí, Ana? Quando vai vir a criança? E aí, Ana? O que está acontecendo contigo? E passando-se os anos, e passando-se o tempo, Eucana, para dar continuidade à sua linhagem, era permitido, naquela época, a poligamia. Lembrando bem que isso não era o plano do coração de Deus. O plano do coração de Deus era um homem com uma mulher. Mas por conta, aleluia, dessa situação de dar continuidade à linhagem do homem, ele podia tomar uma segunda esposa. E ali começou a luta na vida daquela mulher. Quando ela menos esperou, uma segunda esposa entra dentro da sua casa para dividir o seu esposo, o seu amado. Imagine o coração daquela mulher, quanta angústia, o coração acelerado. Tudo que ela mais queria era constituir uma família, tudo que ela mais queria era ter um lar edificado no Senhor. E daqui a pouco o que ela pede, ela recebe totalmente ao contrário. Quando às vezes você tem orado, você tem clamado ao Senhor, você tem pedido uma bênção, mas aquilo não acontece. E você tem falado ao Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração. Aleluia, Ana conhecia o Senhor,
Louvado seja o nome do Senhor. E ali o que aconteceu? Ana aceitou e Ana começou a conviver com aquela mulher. E a palavra do Senhor diz que de ano em ano Eucana subia à casa do Senhor para prestar sacrifícios ao Senhor. E ele levava Penina juntamente com seus filhos. Até então Penina já tinha gerado filhos e filhas. Imagine como estava a situação daquela mulher. Aquilo que ela tanto queria, aquilo que ela tanto almejava, ela vendo aquela mulher gerando dia após dia. E se não bastasse, minhas irmãs, ela ver aquela mulher gerando dia após dia, a palavra do Senhor diz que toda vez que Eucana subia à casa do Senhor para dar sacrifícios, aleluia, o Senhor com sua família, Penina ela provocava Ana. Ali começou mais uma luta. Ela estava sofrendo na sua carne por conta da sua esterilidade. Muitas das vezes, minha irmã, você tem sofrido na sua carne. Sou o Senhor e você sabe o que você está passando. Mas muitas das vezes você tem se calado. E muitas das vezes, quando você tenta compartilhar com alguém a sua dor, aquela pessoa não consegue interpretar bem a sua dor. E muitas das vezes libera uma palavra que você não está esperando. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi na vida de Ana. Aleluia. E a Ana ia ali com seu esposo e Penina e seus filhos, e Penina a provocava. E a palavra do Senhor, ela nos conta que Eucana, ele dava sacrifícios, aleluia, ele oferecia sacrifícios para Penina e seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção dobrada, porque ele a amava Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas independente do amor que ele devotava para sua esposa, independente de todo o carinho, de todo o zelo, faltava algo na vida de Ana, que nem todo amor humano pode preencher. Muitas das vezes falta algo em nossa vida que o amor do homem não pode preencher. Somente o amor daquele que morreu e ressuscitou por mim e por você na cruz de Calvário. E ali a palavra do Senhor continua dizendo que eles iam. E a palavra do Senhor diz que a afronta era tão grande, minhas irmãs e meus irmãos, que Ana começou a ficar angustiada. Ana começou a entrar num estado de profunda depressão. A gente vê falando em depressão, doenças psicossomáticas nos dias de hoje, mas naquela época podia não ter esse rótulo, mas pelos sintomas a gente já vê como andava a situação emocional daquela mulher. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a cada palavra e a cada seta que aquela mulher recebia, em forma de afronta, em forma de palavra, aquela mulher ia ficando angustiada, ela ia ficando deprimida, ela ia ficando cada vez mais para baixo. E muitas das vezes não tem sido diferente, muitas das vezes na minha e na sua vida. A luta é tão grande, aleluia, a afronta, ela é ferrenha. E muitas das vezes entramos dentro da casa do Senhor e não conseguimos abrir a nossa boca. Muitas das vezes você entra pelas portas da casa do Senhor e dobra o seu joelho, e só Deus sabe como está o seu coração. Aleluia. E o que Satanás ele quer? Satanás ele não só quer ferir a sua carne, Satanás ele também quer ferir a sua alma. Aleluia, ele quer te deixar abatido, para que você não venha ter forças para clamar a Deus. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que nos revestir com a armadura de Deus. Porque a luta de Ana, minhas irmãs, não era contra a Penina. A luta de Ana, aleluia, não era contra os filhos de Penina. Mas a luta de Ana, aleluia, olhando com os olhos espirituais, era contra Satanás, o inimigo da nossa alma. E Ana foi ficando angustiada. Você pode glorificar. E Ana foi ficando angustiada, foi ficando triste, foi ficando abatida. Mas ela não desistiu de subir à casa do Senhor. Aleluia, muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de angústia e rapidamente desistimos de buscar ao Senhor. Ah, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou triste. Ah, hoje eu não vou para a igreja porque eu não quero que vejam que eu estou abatida. Mesmo abatida, mesmo angustiada, Ana subiu à casa do Senhor com o seu esposo. Eu imagino como estava aquele coração dilacerado,
E mesmo amando Ana, Eucana, ele teve um momento que ele não vigiou, irmãos. Ele não soube se colocar no lugar de sua esposa. Quando ele fala assim, a palavra do Senhor diz assim, que ele fala que não sou eu melhor do que 10 filhos, por que você está chorando? Aleluia, por que você está tão triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, por mais que ele amasse Ana, mas ele era humano, aleluia, ele não conseguiu ver o tamanho da dor daquela mulher. Ali Ana começou a enfrentar outra batalha. Ela estava numa batalha com a sua carne, com a sua saúde. Depois ela passou a enfrentar uma batalha dentro de casa com a sua rival. Depois ela enfrentou uma batalha emocional. Agora ela começa a entrar numa batalha conjugal. Aleluia, a palavra do Senhor diz que Ana debateu com o esposo dela. A palavra do Senhor diz que ela se levantou e respondeu à altura. Ana tinha o direito, de repente ela poderia falar: meu amor, você não está vendo o quanto eu estou sendo afrontada dentro dessa casa? E você vem falar que você me vale mais do que 10 filhos? Mas não, a palavra do Senhor diz que Ana, ficou quietinha. Ana ficou quieta, Ana agiu com sabedoria dentro do seu lar. Muitas das vezes, irmãs, nós queremos falar, nós queremos devolver na mesma moeda, nós nos sentimos injustiçadas, mas eu quero te dizer nessa noite que quem te justifica é o Senhor. Por que você está tentando lutar com as suas próprias mãos? A nossa luta ela não é contra sangue, não é contra carne. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia elas não são carnais. Muitas das vezes nós dizemos que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, entregamos a nossa vida a Cristo, vimos para a casa do Senhor, fazemos a nossa profissão de fé, nos batizamos, estamos participando do coral, mas muitas das vezes quando vem a afronta do adversário, a gente perde a nossa bênção com uma palavra, a gente perde a nossa bênção com uma atitude, aleluia. E o Senhor ele fala conosco nessa noite: com quem você tem lutado, aleluia, quem tem sido teu inimigo? Glória, glória, glória. Ana ficou ali em silêncio, com sabedoria, e seguiu para Siló, para adorar ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que eles sentaram à mesa para poder fazer a refeição. E Ana ela não tinha vontade de se alimentar. Ana só tinha vontade de chorar. A angústia era tão grande. Eu imagino aquela mulher sentada à mesa com seu esposo e com Penina e todas aquelas crianças, aqueles filhos, aqueles jovens, aqueles adolescentes, e Penina afrontando Ana, muitas das vezes usada pelo adversário da nossa alma. Eu tenho filhos e você não tem. Eu posso gerar e você não pode. Eu tenho teu esposo e você está como um sepulcro vazio. Aleluia. Quanta afronta aquela mulher ela recebeu. Mas a palavra do Senhor diz que Ana se levantou. Aleluia. O Senhor dos exércitos, aleluia. Versículo 9 do capítulo 1. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ele sentado à cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Aleluia. Você pode entender o que o Senhor está falando comigo, contigo? Ana se levantou, aleluia, mesmo com pouca força, mesmo sendo afrontada, aleluia, mesmo sofrendo angústia, perseguição, calúnia, aleluia, mesmo sofrendo uma profunda angústia, Ana se levantou. O que o Senhor ele tem falado comigo,
E ela falou: é para lá que eu vou derramar a minha alma. Eu vou para diante daquele que pode mudar a minha situação. Eu vou para aquele que pode resolver o meu problema. E a palavra do Senhor diz que enquanto ela continua, a palavra do Senhor diz aqui, mas versículo: Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e sua barba nunca cortarão. Ou seja, Ana chegou ali diante do Senhor, ela queria um filho, ela queria gerar, ela queria, mas ela não pensou na sua própria vontade em si. Ela pensou em receber do Senhor, mas devolver aquilo que ela mais queria de volta para o Senhor. Aleluia. Será que nós temos essa coragem? Será que nós temos essa ousadia, aleluia, de pedir algo da parte de Deus e falar: Senhor, o Senhor me deu, mas é teu. Aleluia. O Senhor me deu, mas eu devolvo para ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com essa atitude, ela fez um voto ao Senhor. E ali ela orou e ela chorou aos pés do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que Ana, ela não falou com voz audível, mas ela só mexia os seus lábios. E ali ela mexendo os seus lábios, ela acabou sendo o quê? Mal interpretada. Por quem? Pelo sacerdote. A palavra do Senhor diz: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, versículo 13, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando continuará embriagada? Abandone o vinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De quem ela esperava dali vai vir uma palavra de ânimo. Muitas das vezes, de onde a gente menos espera, aleluia, que vem uma palavra que muitas das vezes pode nos jogar para baixo. Mas ela foi afrontosa com o sacerdote? Não. Ela respondeu ele? Não. Ela se levantou e virou as costas e foi embora? Não. Ana foi humilde com o servo do Senhor. A palavra do Senhor diz que ela fala assim: Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Aleluia. Não se trata disso, meu Senhor. Quando Ana fala meu Senhor, ela reconhece que ali é um homem ungido de Deus. Aleluia. Ela abre mão de toda a sua tristeza, de toda a sua dor, e ela rasga o coração ali para o sacerdote e fala: eu sou uma mulher amargurada e angustiada. Eu sou uma mulher triste. Diz a palavra do Senhor que ela falou assim. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva por filha de Belial. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Aleluia. Ana não chegou lá e dobrou o joelho e orou 5 minutos. A palavra diz que ela fala, a palavra do Senhor diz que ela fala: estou orando até agora. Ou seja, Ana passou um longo período de oração ali diante do pináculo do templo, orando e clamando ao Senhor. Aleluia, orando e clamando ao Senhor. O Senhor, aleluia, Ele quer ouvir a nossa oração. O Senhor, Ele quer intimidade comigo e contigo. O Senhor, Ele quer um relacionamento profundo. Mas muitas das vezes nós temos tempo de falar com tanta gente e não temos tempo de falar com o Senhor. Aleluia, o Senhor tem que ser uma coisa rápida. Não, Deus entende, não. Deus, Ele quer se relacionar. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, Ele tem ciúme de nós. Ele quer intimidade. Ana tinha intimidade com Deus. Ela conhecia o seu Senhor. E aí ela fala: estou todo esse tempo aqui falando do meu Senhor, as minhas angústias. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos fala que Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aleluia. Aí o sacerdote do Senhor, ele entendeu que a dor daquela mulher
era uma dor que só Deus podia restaurar. Ela vinha de uma batalha, ela vinha de uma luta ferrenha, ela vinha de um processo muito difícil, que só Deus e ela sabiam. Mas quando ela abriu o coração ali para o servo do Senhor, o sacerdote de Deus, ele representava o próprio Deus, ele entendeu. Vai em paz, que o Deus, aleluia, de Israel, te conceda a tua petição. Aleluia. Ana, ela não tinha paz. Ana, ela era atormentada. Ana, ela era angustiada. Ana, ela era afrontada. Mas a partir do momento, aleluia, que ela foi para o joelho, ela foi para os pés do Senhor. Aleluia. Ana não lutou com as armas carnais, mas se vocês perceberem, aleluia, com os olhos espirituais, Ana, ela usava as armaduras de Deus, pois nenhum momento ela lutou com Penina, nenhum momento ela lutou com Elcana, nenhum momento ela lutou com Eli, aleluia, mas Ana derramou as suas lágrimas, a sua angústia, aleluia, toda a sua dor diante do Senhor. Ana sabia com quem ela estava lutando, e nós sabemos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir do momento que Ana deixou tudo ali nos pés do Senhor e recebeu aquela palavra de vida, e recebeu aquela palavra de vitória, porque Ana, minhas irmãs, ela estava como se estivesse morta emocionalmente. Aleluia, a sua carne já estava fraca, o seu espiritual já estava abalado, o seu emocional já estava dilacerado. Aleluia, mas ela foi diante daquele que não perde uma batalha. Aleluia. E a partir do momento que ela lançou tudo ali diante do altar, a paz que excede todo entendimento, ela tomou conta do ser de Ana. A paz que excede todo entendimento invadiu o coração de Ana. Ela passou pela luta, ela passou pelo processo, ela glorificou na prova, ela se calou quando tinha que se calar, quando tinha vontade de falar e de responder à altura, mas ela foi firme no Senhor. E ali ela recebeu a paz que excede todo entendimento. E a palavra do Senhor diz que ela disse, versículo 18: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Aleluia! Irmãos, entendam bem, só Jesus consegue fazer aquilo que o homem não consegue, aquilo que médico não consegue, aquilo que psicólogo não consegue, aquilo que psicanalista não consegue. Não estou desmerecendo aqui os profissionais da área da saúde, não, eles são bênção nas mãos do Senhor, mas tem hora que o homem não consegue, é a hora que é o impossível, é a hora que Deus sempre. Aleluia. Ana, ela recebeu de Deus e ela foi em paz, e o seu rosto já não estava mais abatido. Ou seja, em questão de momento, de uma palavra liberada, aleluia, de uma palavra liberada, toda aquela dor, toda aquela angústia, todo aquele sofrimento. Ana estava com seu bebê nos braços? Não. Ana já estava gestante? Não. Ana já estava com a sua promessa cumprida? Ainda não, mas ela cria em Deus, agora ela servia. Aleluia, eu não sei o que o Senhor ele quer falar contigo essa noite. Eu não sei o que você entrou aqui pedindo ao Senhor, mas o Senhor ele fala contigo nessa noite. Glorifica antes mesmo de tomar posse da tua bênção. Começa a agradecer. Eu cheguei aqui nessa noite e eu vi que era culto diário.
dela. Quanto de nós, muitas das vezes, estamos na presença do Senhor e até mesmo na rua, numa roda de amigos, alguém que não nos conhece vira pra gente e fala: eu vejo algo diferente em você, eu vejo uma luz diferente em você. Essa luz, ela não é de brilho do rosto, não é de hidratante, essa luz, ela é do Espírito Santo de Deus. Mas que nós possamos ter essa luz, precisamos ser cheios, precisamos ser cheios. E como iremos ser cheios? Buscando aos pés do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ana concebeu e Ana deu à luz a Samuel. Aleluia. Samuel, o primeiro profeta, o primeiro sacerdote, o primeiro juiz, aquele que ungiu os dois primeiros reis de Israel, Davi e Saul. Quando nós estamos ligados com o Senhor, em intimidade, em oração, quando nós lutamos com as armas certas, a nossa vontade, ela se liga com a vontade de Deus. Ana queria um filho, Deus, ele queria um juiz, um profeta, um sacerdote. Ana queria gerar, mas ela queria gerar para o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Ana não só teve Samuel, ela teve mais 5 filhos, diz a palavra do Senhor. Versículo 18 do capítulo 2 diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos a mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, enquanto subia a Siló, o marido, para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a vocês filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou o Senhor. Então voltaram para casa. O Senhor, versículo 21 do capítulo 2, o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E quando isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Aleluia. O Senhor, ele fez por Ana, minhas irmãs, muito mais do que ela pediu. Aleluia. O Senhor, ele fará por você muito mais do que você pediu. Mas é necessário que nós venhamos usar as armaduras de Deus. Muitas das vezes, aleluia, Satanás, ele é sujo e ele tenta setar a nossa mente com palavras, com pensamentos, aleluia, que muitas das vezes você não estava pensando e daqui a pouco vem aquele pensamento e daqui a pouco vem aquela palavra que vai no teu coração e você começa a deixar aquilo ali germinar, e daqui a pouco você está lutando com o A, você está lutando com o B, você está lutando com o seu familiar, você está lutando com o seu amigo de trabalho, você está lutando com o seu irmão em Cristo. Não, use as armaduras de Deus, use as armaduras de Efésios 6. E para não ficar somente nessa palavra, eu gostaria de ler com os irmãos aqui Efésios capítulo 6, mais uma vez, que é o tema dessa festividade, que diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecerem inabalável, pois depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, você vai colocar o capacete quando vir aqueles pensamentos, você vai colocar o escudo quando vir aquelas emoções negativas, você vai colocar, aleluia, o cinto da verdade, você vai calçar os pés com a preparação do evangelho
emoções negativas. Nós somos seres humanos. Aleluia. Mas não pequeis. Você tem a oportunidade de escolher. Quando chegar lá naquele grande dia. Ah, Senhor, mas eu não aguentei. Foi um impulso da minha carne. O Senhor não. Eu falei na minha palavra e minha palavra é verdadeira. Ireis e não pequeis. Aleluia. Você pode se irar, você pode ficar triste, mas o que você vai fazer com as suas ações? O que você vai fazer com a sua atitude? O que você vai fazer com a sua boca? Aleluia. O que você vai fazer com os seus pés? O que você vai fazer com a sua vida? Você pode escolher, então escolha a melhor parte. Aleluia. Deixe Deus lutar as suas batalhas. A palavra do Senhor diz que o nosso Senhor Jesus, aleluia, Ele passou por tudo de ruim que nós possamos passar nessa terra. Mas antes de iniciar o seu ministério, Ele foi lá para o Getsemane. Ele foi ser testado pelo diabo, por Satanás. Mas toda vez, aleluia, que Jesus era afrontado, aleluia, Jesus vinha com a palavra de Deus. Jesus lutava com a palavra de Deus. Aqui é a nossa espada. Quer lutar? Luta com a palavra de Deus. Luta em oração. Luta com as armas espirituais. Porque você será mais do que vencedor. Glória a Deus. Aquele que te chamou, te escolheu e que não perde uma batalha. Eu agradeço a oportunidade nessa noite. Até aqui o Senhor me deu. E que os irmãos fiquem com essa mensagem.